O sol mal havia nascido quando Clara ajeitou a velha máquina de costura na varanda estreita, com vista para o beco onde a vida parecia sempre correr com pressa e cansaço. O cheiro de café passado na hora misturava-se ao som distante de uma rádio velha tocando alguma moda antiga, daquelas que falavam de amor e abandono como se fossem a mesma coisa. Clara passava a linha na agulha com a precisão de quem aprendeu mais por necessidade do que por vocação. Aos 32 anos, tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. A vida lhe havia ensinado a engolir o choro e levantar cedo. Criada pela avó, depois que a mãe morreu de um câncer fulminante, ela jamais conheceu o pai. Ou, pelo menos, era isso que lhe diziam. Homem nenhum presta, repetia a avó com amargura enquanto costurava retalhos da vida para cobrir as feridas do passado. Naquela manhã, Clara terminava o vestido de noiva de uma moça do bairro quando ouviu passos apressados no beco. Eram diferentes, firmes, mas contidos. Ela ergueu os olhos, e foi como se o tempo se recusasse a seguir. Ali, diante dela, estava ele. Terno bem cortado, sapatos engraxados, cabelo impecável, mas o olhar. Ah, o olhar! Havia nele uma tristeza disfarçada, um peso escondido que contrastava com o mundo de luxo de onde, claramente, ele vinha. A senhora faz ajustes? Perguntou, a voz baixa, quase tímida, como se falar com ela fosse uma quebra de protocolo. Clara assentiu, surpresa com a presença dele ali. O bairro raramente recebia visitas de gente assim. Os ricos passavam longe, como se a miséria pudesse sujá-los de alguma forma. Faço. Sim. Pode deixar aqui. Ele hesitou antes de estender o paletó. Os dedos tocaram os dela por um segundo a mais do que o necessário. Foi rápido, mas Clara sentiu. Uma corrente estranha percorreu seu braço, como se tivesse tocado algo proibido. Ou alguém. É pro enterro do meu avô, murmurou, quase como se estivesse envergonhado da dor. Clara baixou os olhos. Sabia o que era perder alguém. Sabia o peso do luto, o silêncio ensurdecedor dos dias que seguem. Sinto muito. Vai ficar pronto ainda hoje. Ele assentiu, mas não foi embora. Olhou ao redor, como quem tenta entender o mundo que sempre lhe foi invisível. Os olhos pousaram sobre a máquina antiga, sobre as flores murchas no vasinho de vidro, sobre o vestido de noiva pendurado com pregos na parede. Bonito vestido. Foi você quem fez. Foi, respondeu ela, orgulhosa, mas contida. Sempre soube o seu lugar. Nunca quis mais do que a vida lhe permitia. Tem talento. De verdade. O elogio a desarmou por dentro. Não estava acostumada a ser vista, muito menos admirada. Obrigada, murmurou. E então arriscou. Seu avô era importante para você? Ele respirou fundo, como se guardasse o mundo inteiro no peito. Foi o único da minha família que nunca tentou me transformar em outra pessoa. Clara não soube o que responder. Mas aquele momento breve, silencioso, foi como um fio invisível se formando entre dois mundos que nunca se tocaram. Horas depois, o paletó estava pronto, impecável. Ele voltou, e dessa vez parecia diferente. Menos tenso. Mais curioso. Clara, né? Perguntou, como quem decorou o nome para não esquecer nunca mais. Ela assentiu, surpresa por ele lembrar. Henrique, disse, estendendo a mão. Obrigado pelo cuidado com o paletó.
Ela apertou a mão dele, sentindo de novo aquele toque que incomodava e aquecia ao mesmo tempo. Foi um prazer, Henrique. Silêncio. Ela deveria devolver o paletó e fechar a porta. Ele deveria agradecer e ir embora. Mas nenhum dos dois se mexeu. Você se incomodaria de me acompanhar ao enterro? Clara piscou, sem acreditar. Meu avô odiava cerimônias frias. Ele dizia que a presença das pessoas certas valia mais que flores caras. E eu sinto que ele gostaria de você. A proposta a pegou de jeito. Nunca ninguém a convidou para nada assim. Nunca ninguém a olhou com tamanha sinceridade. Eu não tenho roupa. Ele sorriu, e foi o sorriso mais triste e belo que ela já tinha visto. Isso não importa. Ela aceitou. E quando chegou ao cemitério, ao lado dele, sentiu olhares. Da família dele, dos amigos de colarinho engomado. Gente que a analisava como um erro de percurso. Mas Henrique não soltou sua mão em nenhum momento. Durante o discurso fúnebre, um homem se aproximou dela com frieza nos olhos. Você é a costureira? Ela assentiu, incerta. Cuidado com o que espera. Ele é um Martins Costa. E esse sobrenome engole gente como você. Antes que pudesse responder, Henrique retornou, interrompendo o embate com um olhar fulminante. Mas Clara já sentia algo estranho crescendo no peito. Uma mistura de medo e desejo. Na saída do cemitério, o carro de Henrique parou em frente ao seu portão. A chuva começava a cair fina, como se o céu sentisse o peso daquele dia. Obrigado por ter ido, ele disse, antes de abrir a porta para ela descer. Clara hesitou. Havia algo não dito, um convite pairando no ar. Por que me chamou? Henrique demorou a responder. Depois, com a voz carregada de memórias, confessou. Porque você me olhou como ninguém mais olha. Sem querer nada, além de me ouvir. Ela se emocionou. Estava prestes a sair do carro quando ele segurou o braço dela, com cuidado. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Amanhã. Um lugar que meu avô costumava ir. Quero que vá comigo. Clara mordeu os lábios, dividida entre a razão e a vontade. Tudo nela dizia para recusar. Mas algo, talvez o destino, ou a solidão de ambos, dizia o contrário. Onde é? Ele sorriu, mas não respondeu. Apenas disse: confia em mim. E então partiu, deixando Clara sozinha na calçada, com o coração batendo fora do compasso e a alma bagunçada como há anos não sentia. Na varanda, a avó a esperava sentada, com olhos desconfiados. Quem era, Clara? Ninguém. Mentiu, com um sorriso estranho nos lábios. Mas no fundo, sabia que o mundo dela tinha acabado de mudar. E que aquele convite misterioso podia ser o início de algo muito maior. Ou um abismo sem volta. A noite parecia conspirar contra ela desde o momento em que se olhou no espelho antes de sair. O vestido azul marinho, simples e elegante, parecia gritar sua origem humilde diante da opulência da mansão dos Vasconcelos. Ainda assim, ela respirou fundo, ajeitou a maquiagem com dedos trêmulos e forçou um sorriso. Precisava estar à altura. Pelo menos tentar. Ele, elegante no blazer escuro, apertou sua mão com firmeza ao chegarem. Vai dar tudo certo. Eles vão adorar você, disse, mas sua voz soava mais como um pedido do que como uma certeza. Ela fingiu acreditar. Fingiu tão bem que quase se convenceu. A entrada da casa foi um espetáculo à parte.
mármore branco no chão, quadros renascentistas, um aroma suave de flores caras, tudo impecavelmente planejado para mostrar status. E ali, no topo da escada, estava ela, Dona Celeste Vasconcelos. Alta, magra, olhar de gelo, cabelo preso em um coque que não permitia rebeldias. Os olhos analisaram a visita dos pés à cabeça como quem examina um quadro falsificado. Então é você, disse, sem esboçar um sorriso. A moça da livraria. Ela engoliu seco. Sim, senhora. Prazer em conhecê-la. Dona Celeste não respondeu. Apenas virou as costas com leveza calculada, como se estivesse sendo generosa em aceitar aquela presença indesejada em sua casa. O filho, envergonhado, murmurou um pedido de desculpas quase inaudível, e ela apenas balançou a cabeça. Não era a primeira vez que se sentia inadequada, mas naquela noite, doía diferente. O jantar foi servido em uma mesa longa, iluminada por candelabros que lançavam sombras dramáticas sobre os rostos. Havia talheres demais, copos demais, regras demais. A cada palavra que dizia, sentia os olhos da sogra perfurando sua alma. Qualquer deslize, e ela sabia, seria usado contra ela mais tarde. E seus pais, querida? Fazem o quê? Perguntou Dona Celeste, com aquele tom doce que antecede o veneno. Ela hesitou. Minha mãe era costureira. Faleceu há 3 anos. Meu pai sumiu quando eu era criança. Silêncio. A frase caiu como um raio no centro da mesa. O namorado tentou mudar de assunto, mas Dona Celeste sorriu, satisfeita com constrangimento. Que história! Tocante! Imagino que isso a tenha tornado muito resiliente. A moça sentiu o rosto queimar, mas sorriu. Sabia que se demonstrasse fraqueza, perderia. E ela não queria perder. Não agora que, pela primeira vez em muito tempo, sentia algo verdadeiro por alguém. Sim, senhora. Aprendi a me virar desde cedo. E a dar valor ao que realmente importa. Os olhos de Dona Celeste brilharam com algo que ela não soube decifrar. Talvez raiva, talvez desprezo, talvez medo. Mas antes que pudesse refletir sobre aquilo, um comentário banal sobre vinhos a puxou de volta à superfície. Entre garfadas silenciosas e sorrisos forçados, ela observava os detalhes da casa. O quadro acima da lareira. As porcelanas com monogramas. Os porta-retratos de família cuidadosamente posicionados. Um, em especial, chamou sua atenção. Mostrava Dona Celeste ainda jovem, ao lado de um homem desconhecido, moreno, olhos escuros, sorriso enigmático. Ao lado do porta-retrato, uma caixa de cartas antigas, mal tampada, parecia esquecida. Enquanto todos conversavam, ela disfarçadamente passou os dedos sobre a borda da caixa. Uma das cartas estava semiaberta. Sem pensar, leu a primeira frase visível. Você sabe que não poderei esconder isso para sempre. Engoliu em seco. A caligrafia era firme, decidida. E a assinatura no final da carta, embora apenas parte visível, terminava com um Elso. Estava prestes a tentar ler mais, quando a voz fria de Dona Celeste ecoou às suas costas. Curiosa, não é? Disse, seca. A jovem se virou, o rosto pálido. Me desculpe, não quis. As cartas são minhas. Pessoais. A mulher se aproximou, pegando a caixa com um movimento preciso. Há coisas que pertencem ao passado. E é lá que devem ficar. O olhar dela ficou preso àquele rosto elegante,
mas agora sombrio. E uma dúvida cruel começou a se formar dentro de si. Por que aquela carta parecia conter um segredo tão devastador? E por que a mãe dele parecia tão nervosa por ter sido flagrada? No carro, a caminho de casa, ela não conseguia se calar. Quem era o homem da foto na lareira? Ele olhou pela janela, suspirou. Era um sócio do meu pai. Morreu num acidente, acho. Minha mãe nunca fala dele. Ela sentiu, mas algo dentro dela dizia que aquela resposta não era toda verdade. E essa caixa de cartas? Parecia importante. Não sei. Minha mãe tem muitas relíquias sentimentais. Vive de passado, disse, mas sua voz carregava algo entre a indiferença e o desconforto. Ela não insistiu. Ainda. Naquela noite, deitada na cama, as palavras da carta ecoavam em sua mente como um tambor distante. Você sabe que não poderei esconder isso para sempre. Quem precisava esconder o quê? E por quê? Lembranças vieram à tona. A infância marcada por silêncios. A ausência do pai. O medo da rejeição. Tudo parecia se misturar agora com a sensação de que havia algo obscuro demais naquela família que ela mal começava a conhecer. Na manhã seguinte, foi até a livraria onde trabalhava, tentando se distrair com os livros, os clientes, as pilhas de romances mal organizados. Mas o sentimento não passava. Estava inquieta. Precisava saber mais. Foi então que, num impulso, ligou para uma antiga amiga da faculdade, jornalista investigativa. Você ainda tem acesso ao banco de dados de registros civis, não tem? Tenho. O que você quer saber? Ela respirou fundo. Preciso descobrir quem era Celso Vasconcelos. Silêncio do outro lado. Você tem certeza? Esse nome não é o nome do seu sogro? Ela gelou. Não, o pai dele se chama Alberto Vasconcelos. Então, é melhor você sentar. Celso Vasconcelos morreu em 1997, mas deixou um filho. E a mãe da criança era Celeste Albuquerque Vasconcelos. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Ela desligou sem conseguir responder. A mão tremia. A cabeça girava. Aquela carta, aquela foto, o olhar da sogra, tudo fazia sentido agora. O homem da foto não era um sócio. Era mais. Muito mais. Ela sentou no chão da livraria, sem forças. Respirava com dificuldade. Se aquilo fosse verdade, ela e o namorado eram irmãos? Mas como? Por quê? Quem estava mentindo? E então, no meio do torpor, o celular vibrou. Uma mensagem dele. Preciso te ver. Agora. O coração dela disparou. Algo estava errado. Muito errado. Ela respondeu com os dedos trêmulos. Aconteceu alguma coisa? E a resposta veio rápida, fria, desconcertante. Você não devia ter mexido naquela carta. Os dias passaram lentos, como se cada segundo arrastasse consigo o peso das dúvidas que agora habitavam o coração de Isadora. Ela andava pela casa em silêncio, evitando até o espelho. Era como se, ao se encarar, fosse obrigada a reconhecer uma verdade que começava a se insinuar por trás de cada olhar preocupado, cada frase interrompida pelos que diziam querer seu bem. A avó, Dona Dalva, não poupava palavras. Esse rapaz não é para você, minha filha. Tem coisa aí que você não sabe. Eu sinto, dizia,
com os olhos fundos e a voz trêmula de quem já tinha visto muita coisa na vida. Já a melhor amiga, Mariana, foi mais direta. Ele pode até ser bonito, gentil, mas amor não basta. O que ele traz nas costas vai te engolir, Isadora. E cada palavra dessas ecoava como um sino dentro dela. Amor, culpa, medo, tudo misturado. Era difícil explicar o que aprendia a Gustavo. Talvez fosse o jeito como ele tocava o braço dela quando falava, como se tivesse medo de quebrá-la. Ou o silêncio dele quando ela contava sobre o pai ausente, como se ouvisse mais com o coração do que com os ouvidos. Ou ainda a forma como ele a fazia rir mesmo quando ela jurava que não conseguiria sorrir mais naquele dia. Mas também havia sombras. Sinais. O olhar dele, que às vezes fugia. As mensagens respondidas tarde. O celular virado para baixo na mesa. Pequenos detalhes que a mente dela, agora alimentada pelas vozes de alerta, não conseguia mais ignorar. Numa noite abafada de sexta-feira, o mundo pareceu girar mais devagar. A chuva caía fina, arranhando a vidraça da varanda. Isadora acabava de apagar as luzes da sala quando ouviu o som. 3 batidas secas na porta. Assustada, hesitou. Quem viria a essa hora? Abriu devagar. Não havia ninguém. Apenas um envelope amassado no chão. Sem remetente. Sentou-se no sofá com o envelope nas mãos. As pontas dos dedos tremiam. Algo dentro dela dizia que nada seria igual depois daquela leitura. Abriu com cuidado. A letra era firme, manuscrita com capricho, mas havia algo de urgente em cada traço. Você precisa saber a verdade. A mulher que você tanto admira, a mãe dele, não é quem finge ser. Ela destruiu vidas, inclusive a da sua família. O papel escorregou das mãos dela. O mundo girou. Não, sussurrou, como se negando pudesse desfazer as palavras. A mãe dele, Clara. A mulher que sorria com os olhos, que oferecia café com bolo sempre que Isadora ia até a casa deles. A mulher que a fazia sentir-se acolhida como nunca antes. Levantou-se de um salto. Pegou o envelope do chão, revirou o papel como se fosse encontrar mais alguma explicação. Nada. Apenas aquele parágrafo. E uma assinatura. Nenhuma. Passou as mãos no rosto, tentando entender o que doía mais. A suspeita contra Clara, ou a dúvida que agora consumia seu sentimento por Gustavo. Durante os dias seguintes, Isadora tentou agir normalmente. Foi trabalhar, respondeu mensagens, fingiu que não estava desabando por dentro. Gustavo notou, claro, mas ela sempre desconversava. Só cansaço. Está tudo bem. Mas não estava. Numa tarde cinzenta, em que o vento parecia carregar segredos, ela resolveu visitar Dona Dalva. Precisava de um colo. De alguém que, mesmo sem entender tudo, fosse capaz de segurá-la firme. A avó a recebeu com olhos marejados. Eu sabia que algo estava errado. Isadora desabou. Contou sobre a carta. Sobre Clara. Sobre o medo que sentia de estar vivendo uma mentira. Dona Dalva fechou os olhos, respirou fundo. E então disse: tem coisas, minha filha, que a gente guarda para proteger. Mas às vezes, o silêncio só faz o mal crescer. Foi até o armário. Tirou de uma caixa antiga um porta-retratos envelhecido. Na foto, 2 casais. Jovens. Sorrindo. Ao lado, um menino pequeno no colo de uma mulher loira. Essa,
disse a avó, apontando para a mulher, é Clara. E essa aqui, com ela, é sua mãe. Isadora regalou os olhos. Minha mãe. Elas foram melhores amigas. Irmãs de alma. Até que algo as separou. Algo feio. Isadora não conseguia respirar direito. O que, vó? O que foi que aconteceu? Dona Dalva olhou para a neta com um misto de culpa e dor. Clara foi responsável por uma tragédia na nossa família. Uma tragédia que sua mãe nunca superou. Isadora sentiu as pernas falharem. Você precisa me contar. Tudo. Não agora. Você ainda não está pronta. Mas se decidir seguir com esse amor, vai ter que escolher entre o que sente e o que vai descobrir. Naquela noite, Isadora não dormiu. Gustavo a ligou. Ela deixou tocar. No dia seguinte, ele apareceu na porta dela, com os olhos cansados e um sorriso triste. O que está acontecendo, Isa? Você está se afastando. Ela abriu a porta sem dizer nada. Os olhos dele procuraram nos dela algum vestígio da antiga confiança. Eu preciso saber. Ela disse, a voz embargada, sua mãe e a minha. Qual é a história entre elas? O rosto dele empalideceu. Por que está me perguntando isso? Porque recebi uma carta. E porque eu vi uma foto. Gustavo desviou o olhar. A respiração dele ficou pesada. Eu não queria que você soubesse assim. Então é verdade? Tem algo entre elas? Ele assentiu devagar. Sim. Mas não como você pensa. Ela o encarou, os olhos úmidos, as mãos fechadas em punhos. Então me conta. Agora. Ele hesitou, passou a mão pelo cabelo, olhou para o chão. A sua mãe morreu por causa da minha. Silêncio. O mundo parou. Isadora levou a mão à boca. Os olhos ardiam. O quê? Foi um acidente. Mas minha mãe teve culpa. E escondeu. Fingiu que não era com ela. Ela recuou um passo. Depois outro. Por que você nunca me contou? Porque eu me apaixonei por você antes de saber quem você era. Quando descobri, já era tarde. Eu tinha medo de te perder. Ela olhava como se não o reconhecesse. E agora? O que você quer que eu faça com isso? A única coisa que posso fazer é pedir perdão. Ela ficou em silêncio. Uma lágrima escorreu lenta pelo rosto. Vai embora, Gustavo. Ele não disse nada. Apenas obedeceu. Mas, antes de sair, deixou um envelope sobre a mesa. Ela fechou a porta com as mãos trêmulas. Só depois de minutos encarando o papel sobre a mesa, teve coragem de abri-lo. Era outra carta. Dessa vez, escrita por Clara. E as palavras iniciais destruíram qualquer certeza que ainda restava. Isadora, minha filha, há algo que você precisa saber sobre o dia em que sua mãe morreu. Não foi apenas um acidente. Foi uma escolha. A chuva batia contra os vidros da janela com força, como se o céu estivesse em cólera, refletindo o clima dentro daquela sala iluminada apenas por um abajur trêmulo. Clara, com os olhos marejados e o coração em descompasso, encarava Caio como se não o reconhecesse mais. Então é isso? Ela perguntou, a voz embargada, quase um sussurro. Você prefere ouvir sua família do que acreditar em mim? Caio cruzou os braços, tentando manter a postura firme, mas os olhos o traíam. Neles havia dor, raiva e um medo antigo,
que ele aprenderá desde cedo a disfarçar com arrogância. Não é questão de acreditar, Clara. É sobre realidade. Você não entende o mundo em que eu fui criado. Para você é fácil falar de amor, de entrega, porque nunca teve que provar nada para ninguém. Ela riu. Amarga. Provar? Eu venho provando desde que nasci, Caio. Para cada olhar atravessado no trabalho, para cada cliente que me tratou como se eu fosse inferior por ter vindo da Vila Esperança, para cada vez que me olhei no espelho e pensei em desistir. Mas eu segui em frente. E agora, justo você. Ela se calou, engolindo nó na garganta. Ele deu um passo à frente, os punhos cerrados. Eu cresci ouvindo que tinha que ser o melhor, o mais forte, o mais frio. Que sentimento era fraqueza. Que se eu me apaixonasse por alguém, como você, tudo que construíra iria por água abaixo. Alguém como eu? Clara repetiu, os olhos se estreitando, a voz vacilando entre mágoa e incredulidade. Eu não quis dizer. Disse, sim. Disse com todas as letras. E sabe de uma coisa, Caio? O seu medo é maior do que o seu amor. Você ainda é refém daquela casa de mármore e silêncio. Da sua mãe que nunca te abraçou. Do seu pai que só te olhava quando você fazia algo útil. Você acha que é livre, mas ainda vive para provar que é digno do sobrenome que carrega. A acusação ecoou entre eles como um estalo. Por um segundo, tudo ficou em suspenso. O tempo, a chuva, a respiração. E então Caio desviou o olhar, como se ela tivesse acertado uma ferida que ele escondia até de si mesmo. Eu não posso mais, ele murmurou, quase sem som. Não desse jeito. Virou as costas e saiu. Sem gritar. Sem porta batendo. Só o som abafado dos passos no corredor e a dor deixando um rastro frio no peito dela. Clara caiu sentada no sofá, sem forças. O silêncio da casa parecia zombar dela, apontando cada canto onde um dia riram, sonharam, se prometeram. E agora, só restava o vazio. As horas seguintes foram um borrão. Ela não lembrava de ter jantado, nem de ter trocado de roupa. Apenas se deitou no sofá com o celular na mão, esperando uma mensagem que não veio. Nenhum me desculpa, nenhum eu volto. Apenas a ausência cortante dele, como se nunca tivesse estado ali. A mente dela voltava, sem querer, ao início. Aos cafés trocados por acaso no prédio onde ela trabalhava. As conversas atravessadas nos elevadores. A primeira vez em que ele segurou sua mão com medo, como quem temia se permitir. Você é meu erro favorito, ele dissera uma vez, entre beijos e risos abafados. Ela rira, sem saber o quanto aquela frase doía nele. Agora, ela entendia. Ela era o erro. Ele era o medo. E então, às 3 horas da manhã, quando os olhos estavam quase cedendo ao cansaço, o celular vibrou. Uma mensagem. Caio, preciso te mostrar uma coisa. Não conte a ninguém. Amanhã, 15 horas, no Mirante. Isso pode mudar tudo. O coração de Clara bateu tão forte que doeu. Por um instante, pensou em não ir, em deixar para lá, enterrar de vez aquele sentimento que só trazia dor. Mas algo naquela mensagem, o tom desesperado, a urgência, o isso pode mudar tudo. Havia algo que ele não dissera, algo que talvez explicasse por que ele havia desaparecido daquela forma. Na manhã seguinte, Clara passou horas se debatendo entre o orgulho e a saudade.
O sol, finalmente, rompia as nuvens, como se o mundo estivesse tentando fingir que não havia nada errado. Vestiu-se com simplicidade, mas não com descuido. Cabelo preso, batom claro, olhos atentos. O coração, ela não conseguia controlar. Pulava como se pressentisse o que estava por vir. Ao chegar no mirante, encontrou-o de costas, olhando para a cidade. O terno caro, os sapatos impecáveis, tudo nele gritava controle, mas os ombros curvados o denunciavam. Você veio, ele disse, sem se virar. Você pediu. Caio se virou devagar, os olhos mais escuros do que ela se lembrava. E nos olhos, havia culpa, havia urgência, e havia amor. Machucado, doído, mas ainda vivo. Eu menti para você, Clara. Ela cruzou os braços, defensiva. Sobre o quê? Sobre minha família. Sobre o motivo real de eu ter sumido. Ela franziu o senho, o ar ficando mais denso entre eles. Vai direto ao ponto, Caio. Ele respirou fundo, como quem precisa arrancar algo de dentro. Minha mãe. Ela descobriu que eu estava pensando em romper com a empresa da família. Queria abrir meu próprio negócio. Livre. Começar do zero, com você. Ela surtou. Me ameaçou. Disse que, se eu seguisse em frente com isso, revelaria um segredo que destruiria minha reputação. E a sua também. Como assim? Ela tem um dossiê. Contratou um detetive. Descobriu coisas da sua vida. Do seu passado. Da sua mãe. Coisas que você mesma não sabe, eu acho. E se eu não me afastasse, ela divulgaria tudo. Clara sentiu o chão sumir. O ar, antes tão leve ali no alto, ficou irrespirável. E você? Cedeu? Eu achei que estava te protegendo. Mas fui covarde. Fui o homem fraco que você disse que eu era. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você devia ter me contado. A escolha era minha também. Eu sei. Por isso estou aqui. Eu tenho o dossiê. Roubei ontem. Está com um amigo meu. Se você quiser saber a verdade da sua história, é agora. Ela se afastou um passo, o coração disparado. Que verdade é essa, Caio? Ele hesitou. A mão tremia ao tirar um envelope do bolso. Sua mãe não é quem você pensa que é. E seu pai talvez ainda esteja vivo. O mundo de Clara parou. A cidade ao fundo virou borrão. Ela sentiu o coração bater no ouvido, nos lábios, nos olhos. O quê? Caio estendeu o envelope, sem dizer mais nada. Ela não o pegou. Apenas encarou aquele papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. E então, uma voz feminina ecoou atrás deles. Não se atreva, Caio. Clara virou-se lentamente, o corpo arrepiado. A mulher de olhos duros, impecavelmente vestida, saltava de um carro preto com motorista. A mãe de Caio. Ela estava ali. E pelo olhar, estava disposta a tudo para impedir que aquela verdade viesse à tona. O silêncio que se fez na sala era quase palpável. Até o tic-tac do velho relógio de parede parecia mais alto, mais cruel. Olhares se cruzavam em confusão e espanto. Ele, o herdeiro da família Monteiro, ainda com o rosto manchado pelas lágrimas mal contidas, sentia o mundo tremer sob seus pés. Ela, a mulher que ele amava, e que fora humilhada por tantos naquela mesma casa, estava diante de todos, com a alma despida e os olhos marejados de coragem.
Fui eu quem pagou a cirurgia da sua mãe, Davi. A voz de Clara saiu firme, mas trêmula de emoção. E não foi por pena. Foi por amor. Um suspiro sufocado escapou dos lábios de Dona Helena, a matriarca, que até então mal conseguia sustentar o olhar. Seus dedos apertaram o terço no colo como se buscassem respostas que a fé ainda não lhe dera. Você, por quê? Davi mal conseguia encontrar as palavras. A dor em seu peito se misturava com gratidão, surpresa, culpa. Clara respirou fundo. O coração batia como se fosse explodir dentro do peito. Tinha guardado aquele segredo por tempo demais. Tinha sido difícil, doloroso, mas necessário. Porque, quando eu soube que ela estava entre a vida e a morte, não consegui ficar parada. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de me olharem como se eu não fosse nada. Eu só pensei em você. E nela. E no que restava de humanidade nessa casa. Dona Helena levantou os olhos, finalmente encarando Clara. Nos seus traços, marcados por anos de altivez, havia agora uma sombra de remorso. Por um momento, ela viu não a costureira, mas a filha que nunca teve, e que tanto teria merecido. Mas nós não tínhamos dinheiro. Como conseguiu? Perguntou Davi, confuso. Clara baixou o olhar. Sua voz quase virou um sussurro. Eu vendi o ateliê. E parte da casa que meu pai me deixou. O baque foi forte. O mundo, para Davi, girou. Aquilo era mais do que um gesto de amor. Era um sacrifício. E ele sequer havia agradecido. Pior, passará semanas afastado, cego pelos rancores que a família havia plantado entre eles. Você destruiu sua vida por mim. E eu? Eu não destruí nada, interrompeu ela, a voz agora carregada de dor contida. A minha vida seria destruída se eu vivesse sabendo que podia ter salvado sua mãe e não fiz nada. Eu aprendi com o pouco que tive que amor não é só palavra bonita. Amor é decisão. É ação. E às vezes, é também renúncia. A tensão no ambiente se fez mais densa. Dona Helena, com os olhos marejados, deixou cair o terço no chão. Levantou-se devagar, como se cada passo fosse pesado demais para sua consciência. Eu não mereço isso, murmurou ela. Eu te humilhei. Tantas vezes. A senhora fez o que achava certo para proteger o seu filho. Eu entendo. Só queria que tivesse me visto de verdade, e não só o lugar de onde vim. Aquela frase quebrou o orgulho da matriarca como uma enxurrada quebra uma barragem. Ela deu mais um passo, depois outro, e parou diante de Clara. As duas se encararam por longos segundos. Não havia necessidade de mais palavras. O perdão, naquele momento, escorria em forma de lágrimas discretas que ambas deixaram cair. Mas o perdão de uma mãe não apaga as feridas de um passado. E, do outro lado da sala, surgia outro olhar, o de Isadora, a irmã de Davi. Ela não podia aceitar aquilo com tanta facilidade. Seus braços cruzados denunciavam a revolta contida. É bonito tudo isso, muito comovente. Mas será que a gente pode confiar que isso não é um teatro? Disparou, com voz cortante. Vender o ateliê? Doar a casa? Só por amor? Ou tem mais coisa por trás disso? Davi se virou, a expressão agora entre raiva e incredulidade. Chega! Isadora! Você não vê? Ela salvou a nossa mãe. O que mais você precisa? Eu preciso da verdade! Gritou Isadora, apontando para Clara. Quem garante que você não fez isso para se fazer de mártir? Para se infiltrar na nossa família? Quem garante que não tem alguma chantagem escondida aí? Chega! Foi a vez de Dona Helena gritar, a voz cortando como navalha. Chega! Isadora! Eu já perdi tempo demais alimentando esse ódio. E quase perdi minha vida sem sequer agradecer a quem me salvou.
Não vou cometer o mesmo erro outra vez. Isadora recuou, engolindo seco. Pela primeira vez em anos, viu a mãe se curvar, não por fraqueza, mas por redenção. Davi se aproximou de Clara, as mãos ainda hesitantes. Os olhos marejados buscavam os dela com um misto de dor, arrependimento e algo mais profundo, mais antigo, a lembrança de tudo que viveram antes da tragédia os afastar. Eu devia ter te procurado. Devia ter confiado. Sua voz era um sopro carregado de culpa. Em vez disso, deixei que o orgulho da minha família me cegasse. Você tinha medo, respondeu Clara, com doçura. E medo a gente só vence com amor. Mas agora eu preciso saber. Você quer caminhar comigo apesar de tudo? Davi levou a mão ao rosto dela. Seu toque era leve, como se ainda duvidasse que merecia aquele perdão. Quero. Mas preciso reconquistar você. Cada pedaço que o silêncio destruiu. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Os olhos diziam mais do que os lábios jamais poderiam. Havia amor, sim. Mas também havia feridas abertas. Então começa me dizendo a verdade. Você ainda me ama? Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Um funcionário da casa entrou, ofegante, com um envelope na mão. Senhor Davi, chegou isto para o senhor. Disseram que era urgente. Davi pegou o envelope, e ao abrir, seus olhos congelaram. O conteúdo fez sua expressão mudar num segundo. Pálido, ele deu um passo atrás. Não. Isso não pode estar acontecendo. O que foi? Perguntou Clara, já sentindo o estômago apertar. Ele demorou a responder. Finalmente, levantou os olhos, a voz embargada. É um mandado judicial. Alguém me denunciou por fraude na empresa. E tem o seu nome no processo. Clara. A sala se encheu de um silêncio sepulcral. Clara deu um passo atrás, atordoada. As mãos tremiam. O meu nome. Ele assentiu, sem saber o que pensar. Eu não entendo. Isso não faz sentido. As perguntas ferviam nos olhos de todos. Olhares voltavam a pesar sobre ela. E, pela primeira vez naquela noite, Clara não sabia como se defender. A dúvida se infiltrava entre eles, como uma sombra sorrateira, prestes a abalar tudo que haviam reconstruído com tanto custo. E então, mais uma vez, o destino colocava o amor deles à prova. Você acreditaria em Clara nesse momento? Ou deixaria que a dúvida contaminasse o amor? Comente o que faria no lugar de Davi.